508 milhões de reais. É isso mesmo, mais de meio, quase 1 bilhão, né, de reais. Mais de 500 milhões de reais. É o valor do rombo nas contas da saúde. A partir de hoje, você vai saber por que esse número é tão alto e por que uma crise se instalou num setor vital para a nossa sociedade. O Alexandre Mendonça e o Marcos Felipe foram em busca das respostas, os problemas, as soluções e a origem da deficiência que atinge todos nós. Agora, na primeira reportagem da série Diagnóstico da Saúde. É dinheiro, hein? Vamos ver. O Estado passa por uma das piores crises na saúde. Por que faltam leitos em hospitais? Por que faltam medicamentos? Essa é uma crise que afeta diretamente quem precisa de atendimento, mas também é uma crise que atinge em cheio o caixa do governo do Estado. Mas o que o governo está fazendo para diminuir os impactos dessa crise? Antes é preciso entender a raiz do problema, que são dois motivos básicos, segundo o próprio secretário da Saúde. Um é a falta de repasses de verba do governo. O outro é a burocracia, que atrapalha todo o sistema. E aí você pode se perguntar, a corrupção que a gente assiste todos os dias no país, será que tem a ver com essa falta de dinheiro? Sim, sim e sim. A crise moral que se abateu no país, ela teve repercussões econômicas, claro, é uma crise econômica e política, mas a economia se perdeu por causa das atitudes e das consequências das dificuldades políticas, do posicionamento ético de muitos desses cidadãos. A crise financeira da saúde foi mais forte do que nós esperávamos. Ela nos surpreendeu pelo volume. Ela realmente tomou uma proporção gigantesca, porque a arrecadação caiu e a despesa subiu e subiu muito. Mas o estudo a gente está executando, nós conseguimos melhorar bastante. Eu acho que existem alguns problemas estruturais do Estado que são difíceis de serem corrigidos. O pior da crise passou porque a crise econômica também está cedendo, a arrecadação está aumentando e como você tem um percentual, por exemplo, 14% no ano que vem, sobre uma receita maior, nós teremos muito mais dinheiro para a saúde. Em 2015, a Secretaria da Fazenda repassou para a saúde 2 bilhões de reais. Em 2016, foram repassados 2 bilhões 180 milhões de reais. Já para este ano de 2017, o valor repassado deve chegar no máximo a 1,5 bilhão de reais, cerca de 600 milhões a menos que no ano anterior. O repasse do Ministério da Saúde também sofreu uma queda brusca de 2015 para 2016. Foram quase 190 milhões de reais a menos no caixa da Secretaria da Saúde. A projeção de repasse até o fim do ano é otimista, em torno de 830 milhões de reais. O problema é que o rombo nas contas da saúde já tinha sido feito. A dívida acumulada, segundo a própria Secretaria da Saúde, ultrapassa 500 milhões de reais. 270 milhões só de despesas com municípios, 140 milhões em contratos com organizações sociais e até fornecedores. Agora, o grande reflexo dessa crise para o paciente é falta de medicamentos, de materiais hospitalares e até cirurgias canceladas. Esse é o Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. Uma criança precisava passar por uma cirurgia, mas faltava um material importante, um fio cirúrgico. Sem ele, não havia como fazer o procedimento e a criança teve que esperar. O que aconteceu? Teve que parar uma sequência de cirurgias que já estavam previamente marcadas. Então, aquilo aconteceu por falta de quantos mil reais? 150 mil, que uma pessoa, uma entidade chamada Avos, repassou e nós conseguimos voltar à normalidade em pouco menos de 10 dias. Então, pouco dinheiro, às vezes, influencia numa série de repercussões. Um dos grandes problemas que a gente tem no caso de Santa Catarina é que o extrateto é você dar um teto para o hospital, né? Você pode gastar 50 e fazer 50 cirurgias.
Acontece que precisa fazer 70, o hospital faz, porque não vai deixar as pessoas sem atendimento esperando. E aí esse extra-teto não é reconhecido pelo governo federal. E o Estado aporta um recurso que não estava programado, que é extra-teto. Mas em saúde não tem como ter teto. Você vai ver na reportagem de amanhã, o orçamento da saúde não acompanha o crescimento da população. E aumenta a demanda por atendimentos nos hospitais. E a polêmica da judicialização de medicamentos, que, segundo a Secretaria da Saúde, dificulta ainda mais a gestão de recursos. É amanhã, aqui no Balanço Geral.